Vamos aplaudir a Jesus na vida dele. Amém. Vamos ficar de pé e fazer uma oração por ele. Em nome de Jesus. Isso aí. Eu prego ele sempre torto. Tem um toque, não? Eu só quis arrumadinho, né? Eu deixei ele assim. Glória a Deus. Amém. Vamos orar por ele? As criancinhas podem ir para o departamento infantil, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do pastor André. Muito obrigado por esse homem de Deus que nos apoia e nos ajuda tanto. E é um paizão em nossa vida também, ó Deus. Nós cremos que ele será a boca de Deus para as nossas vidas nessa noite. Usa, ó Pai, conforme a sua vontade. E a sua palavra, a sua profecia, o liberar do céu, possa acontecer através da vida dele. Repreendemos nesse lugar todo espírito andador que pega os irmãos, espírito de bebeção de água, de telefone, tudo que vem para roubar o culto, nós ordenamos que caia por terra em nome de Jesus. Declaramos um ambiente totalmente tranquilo para receber a palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de vocês. Que alegria estar aqui. Pastor Vinícius, pastor Amanda, igreja. Como eu tenho uma aliança com o pastor Vinícius, com o pastor Amanda, eu tenho aliança com vocês também. É uma aliança extensiva, né? É uma aliança extensiva. Que alegria poder participar desse culto e ser ministrado pelo coração de Deus aqui. Está comigo ali Marcos, Jaqueline, Miguel, levanta a mão aí pelo menos por ver. Isso. Ezequias, Viviane, Sara. Isso aí é meu fã-clube, onde eu vou, eles vão junto. São irmãos queridos que foram minhas ovelhas e hoje são meus discípulos, né? Amados do Senhor, pessoas. Sabe aquelas pessoas que a gente chama que chega a doer? Esse aí. Eu amo essa turma que chega a doer. Amém, irmãos? Alegria poder partilhar da palavra de Deus com vocês. Quero que você abra a sua Bíblia. João, tem o capítulo 12, é o próximo capítulo, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Tem sem gelo, meu irmão. Natural. Por favor, proteger a... Eu estou evitando o gelo, proteger a garganta do profeta. Tem algum tempo que eu evito tomar gelado. Se tiver outro jeito, eu tomo, mas eu evito. Você achou aí, filho? 12+1, verso 1 do Evangelho de João. Antes da gente ler, pode tirar o fundo musical. Senão eu perco até o que eu estou falando aqui. Obrigado. Antes de eu ler o texto, eu quero orar por aquelas pessoas que precisam de cura física. Há uma unção de cura liberada sobre nós aqui essa noite. Tem algumas pessoas que estão aqui que você já tentou resolver alguns problemas de saúde com alguns métodos e não deu certo. O Senhor vai te curar agora. Eu quero orar por você. Assentadinho do jeito que você está. Você que precisa. Eu preciso de uma cura física. Cura no corpo. Pare as suas mãos assim, eu vou orar por você. Vou liberar uma palavra sobre você agora. Você crê que o Senhor cura? Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades.
eu libero uma palavra de saúde física agora. Libero sobre esses irmãos uma palavra e digo que o Senhor lhe dê saúde, em o nome do Senhor. Todo tipo de enfermidade, infecção, inflamação, dores, todo tipo de enfermidade de ordem, seja qual for, nós mandamos embora agora e liberamos uma palavra de cura completa e total. Liberamos e mandamos embora todo corpo estranho, todo tumor, mandamos embora agora. Dores, infecções, inflamações, nós mandamos embora agora. E liberamos a palavra de cura. Quem crê diz amém. Amém. Agora eu vou orar por você que não está dormindo. Você que está com problema de dormir. A palavra do Senhor diz que deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O Senhor vai liberar sobre você o sono do trabalhador. Lembrando que amanhã é segunda-feira, trabalhador. Você que não está nem dormindo, vai ter que colocar o despertador hoje, coloca. O Senhor vai te abençoar agora. Você que precisa, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade de ordem emocional, preocupação excessiva, medo, libero sobre esta vida uma palavra, a tua palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, libero sobre este irmão uma palavra de bênção, seja sobre ele o sono do trabalhador, toda inquietação, todo espírito perturbador da madrugada, nós mandamos embora em nome de Jesus, e eu abençoo essa vida para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Aleluia. Vamos ler a palavra então? Fique de pé, por favor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Vou continuar lendo, olha para mim aqui. O grande desafio do amor é amar até o fim. O grande desafio do amor é não parar de amar no meio do caminho. E tem gente que dificulta para a gente amar. Não tem? Tem gente que você precisa falar, meu irmão, me ajuda a te amar. Porque se você não me ajudar a te amar, vai ficar difícil. Seja bonzinho. Eu estou frisando isso aqui porque eu vou falar disso. E tendo-os amado, os amou até quando, gente? Diga para alguém perto de você, eu vou amar você até o fim. Agora fala para ele, fala para ela. E o fim não é hoje, fala. Isso aí. Aprender a amar aqueles que o Senhor coloca perto da gente até o fim. Que luta, gente. Que luta. Tem uns que falam, Senhor, será que o fim não chegou, não? Sabe quando que o fim chega? Quando você cumpre o seu propósito. O fim não chega antes do propósito terminar. O fim só chega quando o propósito termina. Amém, querido? Amém. Vamos lá então, continuar. Durante a ceia, tendo já o diabo posto do coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, se cingiu com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora,
mas vai entender depois. Olha para mim, eu vou continuar a leitura. Aqui nós temos um outro problema, que nós queremos entender tudo imediatamente. E no propósito, Deus não te chamou para entender agora. Deus te chamou para obedecer, entender sem entender depois. Depois você entende. Tem uma turma aí, fala agora pelo Espírito. Tem uma turma aí que está vendo o projeto Canaã e dizendo o seguinte: isso é um exagero, não precisa tanto, um lotinho de 300 metros resolveria, mas não entende agora, vai entender depois. Não estou falando de gente de fora. Estou falando de gente de dentro. Ainda dá tempo de ir embora. Daqui a pouco a porta da graça vai fechar, você vai ficar trancado aqui dentro. Aí o texto continua. Verso 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, me dá um banho, dá uma geral, lava tudo. Jesus respondeu: deixe de ser abusado. Tradução minha mesmo, gente. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Assente-se, querido. Quando nós olhamos para esse texto aqui, a primeira coisa que a gente visualiza, que a gente enxerga, é Jesus lavando os pés dos discípulos. E parece que essa é a grande mensagem. E talvez ela seja o ponto alto da mensagem. Porém, nós temos algumas outras lições até chegar a hora de Jesus lavar os pés dos discípulos. Existem outras lições e nós vamos conversar sobre isso aqui. Pretendo ser prático e pretendo ser rápido, porém quem mora mais longe aqui sou eu, e eu só vou embora amanhã. 650 km para trás para voltar agora. Veja bem, querido, nós estamos observando um texto aqui em que Jesus está fazendo a primeira ceia com os discípulos. Primeiro vamos enxergar o cenário da ceia. O cenário da ceia era feito numa mesa quase que no chão. Era quase um piquenique. Colocava ali na disposição a comida. Eles se assentavam por cima das pernas. Apoiavam com o cotovelo do braço direito e comiam com a mão esquerda. De sorte que os pés ficavam muito próximos da mesa, da comida. Toda vez que a refeição ia ser servida, o escravo de menor valor lavava os pés daqueles que iam se assentar na mesa. Os escravos, eles eram comprados por valores diferentes. Por exemplo, nós tínhamos naquela ocasião de Jesus, naquele contexto, um escravo que era um escravo que sabia ler e escrever. Esse escravo era comprado com a finalidade de ensinar os donos do seu senhor a ler e escrever. Daqui nasceu a palavra paidagogo, que vem a ser pedagogo. Porque esse escravo letrado, ele podia inclusive punir fisicamente os filhos do seu senhor. Só que nós tínhamos uma outra classe de escravos, que era a classe de escravos para o trabalho. Portanto, homens mais fortes, mulheres mais fortes, preparados para trabalhar braçal. Nós tínhamos um escravo
que era contratado para administrar os negócios do seu senhor, mas nós tínhamos um escravo que não tinha muita força, que não sabia ler e escrever, que não tinha condição de administrar, e ele era comprado por um valor menor. E esse escravo, então, era usado por uma função que era considerada importante, mas de pequena relevância. Então, ele era comprado por um valor menor para lavar os pés de quem sentava na mesa. Todo mundo aqui, do texto, que está sentado na mesa, sabia que os pés tinham que ser lavados. Todo mundo que está sentado na mesa sabia que os pés daqueles que iriam se assentar tinham que ser lavados. Só que estão aqui Jesus, os seus discípulos, e eles chegaram, cada um tomou lugar na mesa. Você lembra o texto de quando Jesus manda eles preparar o lugar? Jesus disse assim: olha, quando vocês chegarem na cidade, vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Parece um pouco estranho, uma identificação estranha, mas não. É porque homens não carregavam um cântaro na cabeça. Era só aquele, em específico. O Espírito de Deus queimou o coração dele e falou: vai buscar água. Não, vou mandar as meninas, vai você buscar, porque eu tenho um negócio diferente hoje. Aí foi o homem buscar água. Jesus disse: esse homem com um cântaro na cabeça, vocês vão seguir. E na casa que ele entrar, vocês entram junto e fala com o dono da casa: o nosso Senhor falou que a ceia vai ser aqui hoje. É esse o cenário aqui. Jesus está sentado na mesa, todo mundo sentadinho, todo mundo olhando para a mesa, mas ninguém ainda lavou os pés. Já tomaram banho. Mas os pés, eles vieram de uma caminhada. Não era esses pés desse irmão que está do seu lado aí, a irmãzinha aí, unha feita, já passou no salão ontem, o irmãozinho aí, um tênis novo, tênis novinho da Ferracini, que eu já vi uns aí, andei vendo. Sandalinha nova, pezinho limpinho. Não, irmãos. Jesus tinha em volta dele 12 homens, com os pés sujos, que precisavam ser lavados. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto: Jesus, ele olha para os seus discípulos, ele enxerga a necessidade e ele se dispõe para resolver o problema. É a primeira lição que nós temos nesse texto. Como é fácil sentar na mesa e falar o que está faltando na mesa. Como é fácil sentar na mesa e querer dar nota para o que foi servido na mesa. Como é fácil sentar na mesa e olhar para a mesa e falar que tinha que ser diferente. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: é hora de você se levantar da mesa, olhar o que tem que fazer e tomar postura, porque Deus está te levantando para servir a mesa nesse tempo. Como é fácil olhar para a mesa e falar o que tem que fazer. Como é fácil olhar para a mesa e falar o que está faltando. Como é fácil olhar para a mesa e dizer: falta aqui, falta ali. É hora de você se levantar da mesa. Será que Deus trouxe alguém aqui essa noite? Como é fácil olhar para a mesa e dizer: eu acho que esse culto treinar tinha que ser assim, tinha que não sei o quê. Eu acho que o culto das mulheres não sei onde, eu acho que tinha que ser o quê, a ornamentação. Porque eu louvor. Como é fácil sentar na mesa e olhar tudo que está sendo servido na mesa. Mas está na hora de você se levantar da mesa e servir a mesa. Agora, eu disse aqui que o escravo que lavava os pés de quem estava na mesa era o escravo de valor menor. Mas naquele dia, a fila inverteu, e aquele que é Senhor de todos se apresenta como o menor de todos, para lavar os pés dos pecadores. Lá na igreja tem um médico, e ele disse que estava de plantão. Ele estava de plantão, e alguém disse: doutor, chegou aí um paciente. Aí ele chegou lá, era um andarilho da cidade. Olha o nome do andarilho: Cheirosinho. Aí você imagina por quê esse nome não vem à toa. Aí ele chegou, olhou: Cheirosinho, está com dor, Cheirosinho? Não, está tudo certo. Aí ele falou assim com a pessoa que estava por ali: o negócio do Cheirosinho aqui é só dar para ele um café com leite, um pão, deixa ele dormir aí, amanhã libera ele. Aí quando ele foi saindo, o Espírito Santo gritou dentro dele: não pense
que os pés de Pedro eram menos fedidos que os pés do cheirosinho. Dedurou Pedro, não foi? E ele voltou. Ele voltou, falou para a enfermeira assim: eu vou dar um banho nele agora. Fiou o cheirosinho debaixo do chuveiro, deu nele um banho caprichado, mandou dar comida para ele, colocou ele numa cama limpinha e disse: amanhã cedo ele já vai estar de alta, amanhã cedo pode mandar ele embora. O grande problema de servir à mesa é que tem gente que se acha grande demais para servir à mesa. Ele se acha importante demais para servir à mesa. Como que eu vou ser professora da escolinha aqui da igreja, se eu sou a diretora da melhor escola da cidade? Aquele que era o Senhor de todos, se tornou servo de todos. Tem gente que se acha importante demais. Teve um dia que eu brinquei com o irmão da igreja, falei: fala meu diácono. Ele falou: diácono não, senhor, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Falei: como é que é? Falei, o quê? Ele falou: não, diácono não, Deus me chamou para ser cabeça. Falei: o problema agora, nós temos um problema teológico. Falei: agora nós temos um problema teológico, porque cabeça na igreja só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. O resto tudo é corpo para a glória do nome do Senhor. O grande problema é que tem gente que se acha importante demais para servir à mesa. Não, porque o meu dízimo é o maior dízimo desta igreja. Não existe dízimo maior e nem menor, tudo é 10%, irmão. Dízimo é 10%. Você entrega 1.000 de dízimo, você entregou 10%, está tudo certo. Você entrega só 100 e você ganha 1.000, está tudo certo também. O fato é que Deus está nos dizendo: é hora de você se levantar da mesa, servir à mesa, ainda que você se ache importante. Agora vamos para Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os escravos. Nós estamos nesses dias, o Espírito está sendo derramado, existe um grande nivelamento acontecendo para que todo mundo possa servir à mesa, irmãos. Servir à mesa. Não, porque eu agora sou teólogo, lá do seminário UIOS, Alto Lar, agora me chamem de seminarista. Não aceito mais me chamar só de irmão, agora é seminarista. Meu Deus do céu, o que você está arrumando, filho? Onde é que você está com a cabeça? Uma das vezes que eu estava pregando na Índia, eu estava pregando. O meu intérprete, ele é da casta mais alta, ele é Brahma, casta mais alta. As pessoas que iam me ouvir da casta mais baixa, Dalits. E quando eu estava pensando o que eu prego, o que eu não prego, o Espírito falou ao meu coração: você vai pregar sobre Filemão. Falei: Senhor, o Senhor vai me complicar. Sabe o que está escrito? Paulo escrevendo para Filemão e dizendo: recebe Onésimo, não mais como escravo, ele agora é seu irmão em Cristo. E Deus disse para mim: fala lá, fala. Irmão não escraviza irmão, não existe mais escravo em nosso meio, não existe mais importante, menos importante, somos todos irmãos, assentados na mesa e servindo a mesa para a glória do nome do Senhor, irmãos. Você não pode pensar que você é mais importante do que quem quer que seja, todos chamados para servir a mesa. Daqui a pouco nós vamos estar lá, numa grande festa, inaugurando a Nova Canaã, vamos fazer um festão bonito, a glória do Senhor se manifestará, mas todo mundo sabendo que está todo mundo servindo a mesa, e o nome do Senhor sendo exaltado. Oh, glória a Deus! Lá no telão da inauguração da Nova Canaã, não vai ter uma foto sua dizendo destaque do ano, não, irmãos, todo mundo rendido a Ele e dizendo a Ele glória, a Ele honra, a Ele adoração, todo mundo servindo à mesa. Jesus se levanta, eu fico pensando que pode ser que na cabeça de alguém, falou assim: Jesus deve ter trago aí alguma sobremesa especial.
Jesus trouxe alguma coisa que ficou assim, tocado. Não tem esse negócio na festa? Tem. Tem um irmão aí, está entre nós. Não vou falar o nome dele não, está sentado lá de cá. De vez em quando, acontece de fazer um sacrifício na casa dele. Acende o altar. E tem um momento que ele chega e fala assim, tem um negócio aí. Aí eu dou uma segurada, que eu já sei que está vindo outro negócio. Eu falo, não, obrigado, não, obrigado. Não, estou quase cheio. Porque geralmente tem um negócio assim. Talvez os discípulos pensou assim, Jesus deve estar indo buscar algum doce especial que ele trouxe. Jesus deve estar indo pegar alguma coisa que ele... É uma surpresa. Não. Ele levanta da mesa. Ele tira a sua túnica. Ele cinge com a toalha. E aí eu penso que a cabeça dos caras deu um nó. Ficou doido. Ele agora vai lavar os pés. A primeira lição desse texto aqui. Levantar-se da mesa para servir a mesa. Parar de olhar o que tem que ser feito e começar a fazer o que tem que ser feito. Parar de analisar quem está fazendo e começar a fazer. Parar de colocar defeito em quem fez para fazer também. É a primeira lição desse texto aqui. Segunda lição desse texto aqui. Jesus se levanta, tira a túnica, se cinge com a toalha. Só que o texto inicia dizendo o seguinte, que Jesus, sabendo que a hora de passar para o Pai era chegada, traduzindo, sabendo que a hora de morrer era chegada. Qual deve ser, irmãos, qual deve ser a sensação de alguém que sabe que vai ser assassinado? Qual deve ser a sensação, irmãos? A sensação e Jesus viveu isso, ele viveu lá no Getsemane uma angústia tão grande, uma angústia tão forte. O sangue dele misturou com água e saiu na pele dele gotas como de sangue, comprovado cientificamente que é dado a pressão emocional desse indivíduo. Uma pressão emocional tão grande, o batimento cardíaco aumentando, em tempo de explodir. Jesus sabe que vai ser morto, mas o sentimento de Jesus não impede Jesus de servir quem precisava ser servido. Eu quero só que você entenda uma coisa, Deus está nos reunindo aqui nessa noite, para dizer que Ele nos chamou para um propósito maravilhoso, e que as nossas dores não podem nos impedir de viver o nosso propósito. Existe dor, irmãos, existe dor que a gente tem, não se iluda, vai ter dia que o seu líder, seu pastor, sua pastora, vai chegar aqui e vai dar uma palavra maravilhosa, você vai dar parabéns na saída, recomendo que faça, você vai dizer, pastor, que palavra boa, porque mensagem é assim, né, gente? Um dia desse eu preguei num culto, e daqui a pouco fui embora, recebi um áudio, pastor, sei que você não precisa disso, mas que palavrão, palavra boa, estou abençoado. No outro dia alguém falou assim, pastor, o senhor prega bem, geralmente você sempre prega bem, mas essa aí, isso arrebentou. Aí no outro dia alguém falou assim, pastor, você foi mal demais domingo, hein? A mesma mensagem. Falei, o que foi? Você estava ruim demais, não orou não? Falei, vou ajoelhar aqui, ora por mim. Vai ter dia que a sua liderança vai subir aqui e pregar, o coração está sangrando. Traições que você não conhece, maus tratos que você não conhece, palavras duras que você nem sabe, mas que acontece, eles vão vir aqui e vão dar uma palavra do coração de Deus. Por quê? Porque eles entenderam que existe um propósito que é maior do que as dores. Jesus está aqui, ó. Ele sabia que ia ser assassinado. Falei hoje de manhã, preguei lá no Serafim hoje de manhã. Eu precisei chamar a atenção de um rapaz lá da igreja, agora, esses dias, 2 vezes. Ele falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Falei, marca aí com o secretário, nós vamos conversar.
Aí ele marcou com o meu secretário, chegou o dia de eu atender ele. Ele falou, pastor, eu quero te contar um negócio. Eu já tive problema com outros pastores. Teve um que eu falei, já que está com problema, pastor, eu vou aí te dar um tiro. E fui lá e consegui um revólver, fui lá para dar um tiro nele. Ele saiu da cidade, acredita? Falando comigo. Falei, você acredita que eu levaria o tiro? Eu não tenho problema com tiro, irmão. E ele de frente comigo. Filho, não tem problema com tiro. Um dia eu vou morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando for. Agora tem uma coisa, eu não arredo meu pé do meu propósito. Agora você está achando que eu sou quem? Não, pastor, não, agora é minha vez. Você está achando que eu sou quem? Que história é essa de dar tiro? Não, é lá o outro pastor. Eu estou falando eu. Não vem que esse negócio não vai colar. Aí um dia desse ele falou, pastor, quero te pagar um almoço. Um outro falou comigo assim, pastor, te falar uma coisa, você não leva mal, não? Se o senhor não fosse crente, já tinham te matado há muito tempo, você tem cara de ruim. Aí eu olhei nos olhos dele carinhosamente e disse, mas eu te matava primeiro. Não, pastor, eu estou falando sério. Então os caras parecem que é doido, irmão. Então os caras parecem que é doido. Falar umas coisas dessas com a gente. Jesus sabia que daí a pouco seria assassinado, mas isso não impediu Jesus de levantar da mesa e lavar os pés dos discípulos. Pastor, não conta comigo esses dias não, porque eu estou tão chateado. Foi Jesus que te fez raiva? Pastor, não conta comigo esses dias não, que eu estou tão chateado, porque alguém pisou no meu pé na saída do culto. Foi meu aniversário, ninguém mandou mensagem para mim. Estou tão chateado. Pastor, acho que vou deixar meus ministérios da igreja. Meu irmão, Jesus sabia a dor que ele ia passar, o vexame que ele ia passar. Jesus sabia a dor dolorosa. Imagine, irmãos, imagina uma morte de crucificação, em que a pessoa morre em agonia. Ela não morre na mesma hora, ela vai morrer. Na crucificação começou 9 da manhã, Jesus só foi morrer 3 da tarde, de 9 da manhã às 3 da tarde, um sol escaldante em cima dele. Ele sabia disso tudo, ele sabia da covardia que ia viver, mas ele se levantou da mesa. Ei, querido, existem dores que você passa, e eu quero te falar um negócio, Deus conhece as suas dores, e Ele vai trazer bálsamo, Ele vai curar as suas dores, mas continue servindo a mesa, mesmo sangrando, e Deus te abençoará. Ah, pastor, mas eu não creio que alguém ferido pode curar outra pessoa ferido. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não fomos sarados pela sua saúde, nós não fomos sarados pelas suas cicatrizes, nós fomos sarados pelos seus ferimentos. A Bíblia diz que Ele sabe o que é padecer. Quem deu Salmos, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, foi subindo como renovo de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, quando olhávamos para ele, o tínhamos por aflito e ferido de Deus, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores. Olha o que ele vai dizer mais, nós viramos o rosto dele, ele era um homem experimentado, que sabe o que é padecer, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o ferido. Mesmo ferido você pode curar alguém. Mesmo ferido você pode abençoar alguém.
Mesmo ferido, você pode estender a mão para alguém. Davi saiu fugido do rei de Gate e entrou numa caverna e falou: vou ficar quieto aqui, não quero alguns aqui já falaram isso, não quero papo com ninguém, não vou envolver com mais nada, eu agora só vou assistir, eu não quero me comprometer, as feridas são tão profundas. Quando ele entra na caverna, já tinha 400 homens lá dentro, pior que ele. Davi estava só tentando viver, os que estavam lá estavam tentando morrer. Perturbados de espírito, endividado, com problema com a coroa, os homens estavam tudo complicado, uns obreiros, irmão, pensa nos obreiros difíceis que é de ter esses obreiros, 400 homens perturbados. Davi olhou para um lado, para o outro, eu vou liderar esses homens, e Davi tornou-se líder daqueles homens, e um dia Davi, pensativo assim, ele pensou alto, quem me dera beber água de Jerusalém, aquilo que é água boa. Aquela água de Jerusalém, ela tem um gosto especial. Reuniu um grupinho e falou: o homem quer beber uma aguinha de Jerusalém, vamos lá? E eles foram, buscaram a água, disseram: Davi, tem até a garrafinha, ó, água mineral Jerusalém. Davi pegou aquela água, que é isso, gente? Nós ouvimos o senhor falando aí, que queria tomar uma água de Jerusalém, e nós fomos lá buscar. O senhor é o nosso líder. Davi era um homem ferido, irmãos. Um homem que amava a Deus, que andava com Deus, mas agora está sendo perseguido injustamente. Perseguido porque fez o que tinha que fazer. Tem hora que a gente é perseguido por fazer o que tem que fazer. Toda vez que você é perseguido, fazendo o que tem que fazer, e perseguido porque fez, o Senhor é com você. Quando você faz bobagem por conta própria, você resolve sozinho. Agora, se você está sendo perseguido porque você fez o que tinha que fazer, o Senhor sabe como é que é esse negócio. Você pode ser alguém que está passando um processo de ferido, mas tem alguém mais ferido do que você, e é você que Deus vai usar para curar essa pessoa. Quem recebe essa palavra? Então Jesus vence a sua própria dor, ele se levanta da mesa e ele agora vai lavar os pés dos discípulos. Olha só para você ver um negócio. No verso 5, ele lava os pés dos discípulos e lavou até o pé de Judas. Judas só vai sair da sala no verso 30. Só no verso 30. Judas só vai sair da sala no verso 30. Vamos voltar um pouquinho aqui, irmãos? Vamos voltar um pouquinho? A Bíblia diz que, tendo sido batizado Jesus, logo saiu da água, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Acompanhe o texto. Ele é levado pelo diabo, pelo Espírito Santo, lá para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E lá, Satanás, no 40º dia, a turma que me acompanha aí já me ouviu falar isso mais de 1000 vezes. No 40º dia que o diabo aparece. Diga comigo, diga: Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para quê? Mas o tentador só aparece 40 dias depois. O tentador não apareceu no primeiro dia, irmãos. Jesus foi levado para ser tentado. Não sei se esse tentador pediu o aplicativo e cancelou, não chegou. Se ele veio montado no cachorro, eu não sei o que aconteceu. Sei sim. Diz o texto: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então apareceu o tentador. No seu momento de maior vulnerabilidade, o tentador vai aparecer. E se você resistir, e vai resistir, fala amém. Deixa eu mudar. No seu momento de maior vulnerabilidade vai aparecer o tentador, você vai resistir, não vai cair nas artimanhas das trevas, os anjos do Senhor virão e te servirão. É isso que o texto fala. Agora observa, a Bíblia diz que Satanás o levou no lugar mais alto.
e disse: vou te dar isso tudo aí, ó, se me adorar. Se prostrado me adorares. Ele disse: não, Senhor. Somente a Deus adorarás. Só a Ele servirás. Agora olha para mim, por favor. Jesus não se curvou diante de Satanás para receber os poderes da terra, mas se curvou nos pés de Judas, para lavar os pés de Judas. A outra lição que esse texto ensina para a gente é que você só deve se curvar diante daquilo que tem valor de verdade. A alma de Judas tinha valor de verdade. A alma de Judas valia mais do que o mundo todo. Jesus mesmo disse: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Jesus não se curva pelos poderes desse mundo, mas se curva pela alma de Judas. Você precisa aprender a se curvar diante daquilo que realmente vale a pena. Talvez você está se curvando diante de coisa pequena, está se curvando diante de bobagem, está se curvando diante de um rostinho lindo, está se curvando diante de uma curtida, um Twitter, está se curvando diante de um psiu, está se curvando diante de pouca coisa, e você não deve se curvar. Existe um propósito maior, e você deve se manter no propósito maior. Agora olha o texto, parece uma loucura, irmãos, tem um negócio que é uma loucura. O texto está falando, Jesus já sabia que o coração de Judas estava contaminado. Jesus já sabia que Judas ia o vender. Jesus já sabia que Judas estava cheio de más intenções. Mesmo assim, ele vai se curvar. Presta atenção. Vai tocar nos pés de Judas aqui. E vai lavar os pés de Judas. Se curvar para lavar o pé de alguém que você sabe que está te traindo, irmão. Se curvar para lavar o pé de alguém que você sabe que fala mal de você. Se curvar para lavar o pé da ovelha rebelde. Se curvar para lavar o pé da ovelha que dá tapinha nas costas no final do culto e critica por fora. Se faz parte do seu propósito, tem recompensa eterna. Pastor, vai me desculpar. É nessa hora que eu dou uma chave de pé, já quebro o pé na hora. Quebrar esse pé miserável não faz parte do seu propósito. Lavar esse pé faz parte do seu propósito. Quem está recebendo? Estou caminhando para terminar. A Bíblia diz que Jesus se aproxima de Pedro. E Pedro fala: Senhor, por favor. Talvez Pedro esboçou, o texto não diz, talvez Pedro esboçou uma reação de levar a mão na bacia. Jesus fala: agora não. Agora é comigo. Pedro fala: Senhor, por favor, não faz uma bobagem dessa. O povo está vendo aí, eu fico até constrangido. Jesus fala: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo. Fica tranquilo, você vai entender depois. Pedro fala: Senhor, quer saber? O Senhor não vai lavar meu pé, não. Melhor assim, vamos parar por aqui. Jesus disse: Pedro, então eu vou ter que também subir o tom. Se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro disse: então, Senhor, dá uma geral, lava tudo. Jesus disse: não. Eu estou tratando uma área da sua vida agora. E é dessa área que eu quero tratar. E caminhando para terminar, a lição que nós aprendemos aqui é que existem áreas da sua vida que precisam ser tratadas. E se você não deixar o Senhor tratar, a sua aliança vai ser quebrada. Só que Deus não quer quebrar uma aliança que tem com você. O Senhor tem uma aliança com você. É uma aliança poderosa. É uma aliança eterna. É uma aliança de bênção. Deixa Ele tratar a área da sua vida que Ele tem que tratar. Tem gente que não é tratável. Ele não quer deixar Deus tratar aquela área da vida dele. Tem área, Emília, da vida da gente que Deus trata e que dói. Tem área que é doído. Tem área que Deus fala: vou tocar, que você fala: não, Senhor, não toca aqui não. Só que é nessa área que Deus quer tocar.
Tem áreas na sua vida que está doendo há muito tempo. E você está resistindo ao tratamento, já adiou o gabinete, já cancelou o gabinete, já esquivou da pastora, porque sabia que ela ia tocar naquele assunto, e Deus te trouxe hoje para falar, é aí que eu vou tocar, porque é aí que eu vou te curar, e na hora que eu te curar, a aliança vai ser fortalecida. Eu queria que você levantasse suas duas mãos assim um pouquinho. Deus está falando, eu quero tratar essa área da sua vida. Tem uma área da sua vida que Deus quer tratar e você está evitando o tratamento, mas esse evitar está travando você, está quase quebrando a sua aliança com Deus, e Deus está falando, eu vou tocar, eu vou lavar seus pés sim, para a gente fortalecer a nossa aliança. Libero em nome de Jesus, onde houver uma mão levantada, eu libero uma palavra que esse coração está sendo tratado por Deus em todas as áreas. Eu libero uma palavra que o Senhor está curando a sua vida em todas as áreas agora. Oh glória, o Senhor está curando em todas as áreas. O Senhor está curando em todas as áreas. O Senhor está falando aqui agora. O Senhor está falando sobre orfandade. O Senhor está curando a orfandade de alguns aqui. Ele é seu pai, Ele te ama, Ele te cuida, Ele te abençoa. Deus está tocando a área da vergonha. Tem uma área aí que você está com vergonha de falar sobre ela. Um sentimento que você teve, mas não consegue reconhecer que teve. E está escondendo que teve um sentimento que era indevido. E o Senhor está falando, eu quero tocar nesse sentimento e curar essa área da sua vida. É isso. Vamos aplaudir o Senhor então, para valer. É isso. O Senhor trouxe uma pessoa aqui que está me ouvindo agora. Você teve um sentimento que você se reprova por ter tido esse sentimento e realmente não poderia ter tido. Mas Ele está falando, eu posso tocar e curar isso da sua alma. Eu posso tocar e tirar isso de dentro de você. Eu sou o Senhor que te sara. Você lembra da figueira no meio lá da plantação de uva? Lembra da figueira? Lucas, capítulo 12, mais 1, a partir do verso 6. Figueira estéril. O viticultor que cuidava disse, deixa eu escavar em volta dela. Ou seja, deixa eu tocar nas raízes dela. Não adianta podar a copla está bonita, o tronco está vistoso, mas a raiz está adoecida. Deus quer tocar nas raízes, e quando Ele toca nas raízes, Ele cura. Jesus está falando com Pedro assim, se você não deixar eu tocar nessa área da sua vida, irmãos, o problema de Pedro aqui não é o pé não, o problema de Pedro aqui é outro. Jesus está lavando os pés, mas está curando uma outra área da vida dele. O que Deus está falando? Ele quer tocar em áreas da sua vida que só Ele e você sabe que precisa ser tocada. E aí você fica de pé. Cadê a irmã do teclado? Vem cá, filha. Serva do Todo-Poderoso. Essa menina é bênção, gente. Você vê que ela subiu ali, ó, tudo pingando azeite, olha lá. Estou falando, né? Tudo manchado de azeite onde ela passou. Coloca suas duas mãos assim. Para uma igreja tão ativa quanto essa, parece um pouco estranho o que eu vou dizer. Eu vou falar assim mesmo. Essa igreja é muito ativa. Trabalha. Mas tem alguns aqui que as suas mãos não estão funcionando. E o Senhor quer curar as suas mãos. O Senhor quer curar as suas mãos. Porque quando Ele toca nas suas mãos, Ele te cura. E aí eu termino dizendo, Jesus se levanta da mesa, vence os seus próprios sentimentos, sua própria dor, lava os pés até do traidor, explica para Pedro que ele tinha que ser curado naquela área e os ama até o fim. Amar até o fim.
Existem algumas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida e que nós temos que amar essas pessoas até o fim. E o fim chega quando o propósito se cumpre. Antes do propósito se cumprir, não chegou o fim. Amar até o fim. Como é difícil amar alguns até o fim. Para eu terminar, um casal estava fazendo bodas de prata, 25 anos de casado. O celebrante da cerimônia não conhecia o casal. Por algum motivo teve que ser esse celebrante. E o celebrante então anunciou a entrada do casal de 25 anos de casado. E entrou um homem empurrando a cadeira de rodas, com a mulher sentada na cadeira de rodas. E ele trouxe essa cadeira com um amor que extravasava, que gerou curiosidade no celebrante da cerimônia. E o celebrante, diante de todos, perguntou: eu preciso perguntar, porque eu estou um pouco impactado com o carinho que você entrou empurrando essa cadeira. Há quanto tempo ela está na cadeira? E o homem respondeu: há 25 anos. Ele disse: não, eu sei, 25 anos de casados. Eu quero saber quanto tempo que você cuida dela na cadeira. E na hora, assim. E o homem disse para ele: no dia do nosso casamento, nós saímos da igreja, fomos para um sítio. Lá no sítio, queimou uma lâmpada. Ela prontamente pegou uma cadeira, subiu para trocar a lâmpada. E ela caiu da cadeira. E no primeiro dia de casamento, ela ficou paralítica. Desde o primeiro dia de casamento, que eu conduzo ela nessa cadeira. Mas eu a amo do mesmo jeito que eu a amava no dia que nós entramos andando na igreja para o casamento. Sabe, irmãos, a gente tem muita justificativa para deixar de amar. Nós inventamos um monte de motivo para deixar de amar. Mas Jesus amou até o fim. Amar até o fim. Amar aqueles que Deus colocou ao nosso lado até o fim. Quando eu falei no começo aqui que eu amo os meninos ali, que chega a doer, é de verdade. Eu sou apaixonado com esses meninos. Porque Deus os colocou junto comigo. Existem algumas pessoas, e se vocês perguntar para eles alguns defeitos que eu tenho, eles vão te falar. Porque eles sabem quais são meus defeitos. Amar até o fim não tem a ver com amar a pessoa que não tem defeito. É amar apesar dos defeitos que tem. Um tipo de aliança que a gente não pode construir é com aquelas pessoas de quem a gente não pode discordar. Essa aliança não é boa. Nós temos uma aliança e nós podemos discordar uns dos outros e continuar amando assim mesmo. Amar até o fim, irmãos. Servir até o fim. Levantar da mesa. Levantar da posição de quem está sendo servido e ir para a posição de quem serve. Levantar da posição de quem recebe na mão e ir para a posição de quem entrega na mão. Amar até o fim. Cuidar até o fim. Quando você faz isso, você fica mais parecido com Jesus. Quero orar por você. Coloque as duas mãos no seu coração, sim. Então, uma unção tão boa, não tá? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Urakandarashoria barabassoria mandarai. Uriakandaya suideresca nanarasara mandayasai.
Yendremiando Yahasco in the we hell nine chel naihem. Yemen de we kenai on the reske and them and the se. Onael and the we and choi in the res so yemen. Senhor, eu estou abençoando esses irmãos aqui agora, liberando uma palavra de unção sobre esses irmãos, Senhor, para levantar da mesa, para servir a mesa, para servir independente dos Judas que se apresentam. Infelizmente eles também estão na mesa. O sangue de Jesus tem poder, e nós não queremos, embora tirá-los da mesa, embora tem hora que a gente quer pedir licença, dá licença da mesa um pouquinho, você não faz parte da mesa. Mas não, Senhor, nós queremos servir mesmo esse que vem para a mesa, mas vem com outro propósito. Nós queremos servir a todos e amar a todos até o fim, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos aqui, liberando sobre eles uma palavra de graça, muito fogo no coração, muito fogo, muito fogo, muito fogo no coração, muito fogo no coração. Pai, um coração incendiado para servir a mesa, servir com alegria. Pai, em nome de Jesus, estou abençoando os meus irmãos para a glória do Senhor. Eu termino com isso agora. Você, irmã, vai abraçar duas irmãs, só duas. Você, irmão, vai abraçar dois irmãos. Dê 2 abraços aí, mas abraço de verdade mesmo. Isso. Isso. Tem gente sendo curado nesses abraços, irmão. Tem gente que de segunda-feira até hoje, esse aí é o primeiro abraço que ele ganha. Na mesa tem lugar para todos se assentarem, e tem serviço para todo mundo também. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vou devolver o microfone no horário, porque senão o pastor depois não me convida de novo. Obrigado, vamos aplaudir o Senhor, irmãos.